E já voltamos com a matemática, mediação tecnológica segundo ano. Estamos aqui, ó, deslumbrando os poliedros, prismas, pirâmides, e hoje vamos ter um momento diferente, tá na aula, momento especial para nós dois, tá? Para mim aqui e para vocês aí. Então não se preocupem que lá na hora a gente vai treinando, vai alinhando. Além disso, não me deixem esquecer que precisamos de mais 10 minutos, pois precisamos montar os prismas e as pirâmides. Estamos trabalhando ali nessa montagem. Então, cada aula, um pouquinho, não é para não ficar só numa aula, até porque, às vezes, só uma aula, os 20 minutos, não dá para fazer a atividade interativa. Então, vamos deixando um pouquinho de tempo de cada aula para que vocês possam ir construindo com tranquilidade, sem pressa. Então, cada momento você faz um pouquinho. Vai fazendo. Primeiro constrói os sólidos lá, recorta, pinta. Depois você faz as dobraduras. Depois você monta. Tá certo? Então na telinha, diretor, aula 18.1. Geometria espacial na nossa quinta parte. E na quinta parte da geometria espacial, volume da pirâmide. Falamos do volume do prisma, lembram? Beleza. Durante a aula de pirâmide, nós fizemos 4 exercícios e nos 4 ele trouxe a área total de uma pirâmide de base quadrada. Beleza. Então fica atento. Olha só. Professor, o que tem a ver as informações? Calma. Vamos lá com calma, com tranquilidade. Vamos começar nossa geometria espacial? Olhem esse GIF. Estão olhando esse GIF? O que esse GIF nos apresenta? Até porque vocês já sabem o que é volume, não é? Observe essa imagem. Estão vendo que ela começa como base, uma pirâmide de base quadrada, e na medida que vai girando, parece que a pirâmide vai tomando outros formatos na sua base? Pois é, pirâmides são poliedros que... Presta atenção, falamos isso, replicamos, agora vamos firmar esse conhecimento. Primeiro, uma base chamada de base da pirâmide, podem ser triângulos, quadriláteros ou outro polígono. Quer dizer que a pirâmide só tem uma base, ponto? As faces laterais são triângulos. Ponto. A pirâmide possui um vértice que é comum a todas as arestas. Todas as arestas da pirâmide, não importa quantas arestas ele tenha, todas as arestas vão convergir para esse único ponto, chamado de vértice da pirâmide. Na pirâmide também nós podemos destacar que temos a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é um segmento de reta que vai do vértice de maneira perpendicular à base. Então isso aqui é o que nós chamamos de altura da pirâmide. Na pirâmide também temos o que nós chamamos de apótema. Beleza, e na pirâmide também, da cor do pincel, né, para não confundir, temos o que chamamos de apótema, que também vai ser, nesse caso da pirâmide, a altura, só que vai ser a altura da face lateral. Professor, mas eu fico insistindo, é porque é importante. Eu insisto demais porque é importante. Na maioria dos casos, nós vamos usar aqui o Teorema de Pitágoras para descobrir essa nossa apótema. Altura da pirâmide, apótema, metade da base, do lado da base. Ponto. Vamos então para o volume da pirâmide. Volume vocês já sabem que é espaço ocupado.
não é? Todo objeto tem um espaço ocupado de maneira interna ou de maneira externa, e é importante isso, tá? Olha só, até foi legal ter lembrado disso agora. Deixa eu falar com eles aqui rapidinho, porque em algumas situações, inclusive questões do Enem, eu estava olhando algumas questões do Enem e vi essa informação e achei importante, e acabei esquecendo. Agora eu lembrei. Em algumas situações, o Enem vai colocar assim, ó, as medidas internas do sólido, dizendo que ele está considerando somente aquele espaço interno, não vai considerar a espessura daquele material. Por exemplo, quero guardar algum produto numa caixa térmica, aquelas caixas de isopor térmica, que vem com uma parede de plástico e uma camada de isopor por dentro, uma camada de manta por dentro. Então ele tem uma espessura. Se eu for fazer o cálculo das medidas externas, vai dar um volume. Só que quando eu olho internamente, ele é um pouco menor do que a medida externa. Então, isso o Enem corrige na questão. Aí ele fala assim, ó, de medidas internas, aí dá as medidas. Então está falando o seguinte, desconsidera a espessura do material. Vamos trabalhar só com o que está na parte de dentro, beleza? Volume, então, é esse espaço que vai ser ocupado pela pirâmide. Na telinha, diretor, e como que eu faço para calcular o volume da minha pirâmide? Aqui eu já expliquei, falei para vocês. Na pirâmide, nós vamos fazer assim, ó, área da base vezes a altura, que é a fórmula que nós utilizamos para calcular o volume de um prisma, dividido por 3. Imagina o seguinte, imagina que isso aqui não fosse uma pirâmide. Imagina que fosse um prisma. Imagina que fosse um prisma e tivesse fechado aqui com a mesma altura do meu objeto. Com a mesma altura do meu objeto. Esse volume aqui desse meu objeto ia ser a área da base vezes a altura. Fechou. Como é uma pirâmide e eu tenho ali, né, os pontos convergindo tudo para um único vértice, os estudiosos perceberam e descobriram que o espaço ocupado por um sólido que só tem uma base é a terça parte do espaço ocupado por um sólido que tem a mesma base e a mesma altura, só que tem duas bases. Por isso que a gente divide por 3. Então, o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Vamos ver aqui na prática, olha só. Uma pirâmide possui base retangular, com lados da base medindo 7 e 6. Então, na base retangular, olha o que eu vou fazer. 7 por 6. 7 por 6 dá 42 centímetros quadrados. Área da base. Altura, 8 centímetros. Então, volume é área da base vezes a altura dividido por 3. Volume é 42 vezes 8 dividido por 3. Volume é 42 vezes 8. 16 vai 1. 32, 33. Dá 336 dividido por 3. 336 dividido por 3 dá 112 centímetros cúbicos. Aqui, ó, 112 centímetros cúbicos. Se fosse um prisma de base retangular, ou seja, um paralelepípedo, nosso volume seria 336. Mas como é uma pirâmide, então fecha somente com 112, que é a terça parte. Beleza? Mais um exemplo. Uma pirâmide retangular de base quadrada possui volume igual a 375 centímetros cúbicos e altura igual a 10 centímetros. A medida da área da base dessa pirâmide é igual a... Então, ele disse que
é uma pirâmide. O volume dessa pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Ele nos informou que o volume é 375. Ele não disse quanto é a área da base. Ele disse que a altura é 10. E ele pede exatamente que nós encontremos a área da base. Ah, professor, mas eu pensei que essa equação era só para calcular o volume. Não. Essa equação eu posso encontrar volume, eu posso encontrar área da base e também posso encontrar a altura. Então vamos resolver. O 3 está dividindo. Passa para o outro lado, multiplicando. 375 vezes 3 é igual a área da base vezes 10. 375 vezes 3, vamos lá, 15 vai 1, 22 vai 2, 9, 11. 1125 igual a 10 vezes a área da base. Eu não tinha mexido aqui ainda, eu consertei agora. O 10 está multiplicando, passa para cá dividindo. A área da base. 1125 dividido por 10 vai ficar 112,5. Essa é a medida da nossa área da base. Beleza? Então eu posso calcular o que eu quiser, o que tiver faltando. Resposta correta, letra D. Já foram 2 exemplos bem práticos, bem bacanas de utilização da fórmula do volume. O exemplo 3 agora, quem estava atento na aula já vai saber a resposta direto. Quer ver? Olha a pergunta número 3. Uma pirâmide está inscrita em um cubo, quer dizer, foi desenhada dentro do cubo. Se ela foi desenhada dentro do cubo, se ela está inscrita no cubo, significa dizer que... O que significa dizer? Vamos lá. Não estou escutando. Pronto. Tem a mesma base e a mesma altura. Pronto. Pronto. A pirâmide e o cubo têm a mesma base e também têm a mesma altura. Então já anota aí, ó. Uma pirâmide inscrita num cubo, mesma base e mesma altura. Já viram aqueles brinquedinhos que o pessoal está vendendo muito agora? Não é o de impressão 3D, não. Aqueles feitos com... Fugiu. Resina. Isso. É como se fosse um cubo de resina e dentro desse cubo de resina tem uma pirâmide com a mesma base e ali a mesma altura. Perfeito. A pergunta é, sabendo-se que o volume da pirâmide é 6 metros cúbicos, então o volume do cubo é quanto? Aí vamos lá, ó. Vou botar com outra cor, melhor. Vai ficar bem completo. Deixa eu botar aqui de azul. Olha só. Volume do cubo é o triplo do volume da pirâmide. Ou podíamos inverter a informação. O volume da pirâmide é a terça parte do volume do cubo. Então, se o volume da pirâmide é 6 metros cúbicos, o volume do cubo vai ser 3 vezes 6 metros cúbicos. Eu vou corrigir ali, tá? É cúbicos. 18 metros cúbicos. Isso. Só isso, professor? Só isso. E olha,
pode ser que o Enem traga alguma questão falando disso. Inclusive, na aula anterior, no volume do prisma, nós trabalhamos, lembram? Um recipiente que tinha água até uma altura, aí tinha lá dentro um objeto, e para tirar esse objeto, nós precisávamos colocar esferas dentro daquele recipiente, para o nível de água subir. É a mesma situação. Quantas esferas eu coloco? Imagina aqui, ó, que eu quisesse encher esse cubo utilizando essa pirâmide para catar água. Eu ia precisar fazer o serviço 3 vezes. Por quê? Porque a pirâmide é a terça parte do volume do cubo. Beleza. Mais um exemplo, porque a nossa aula hoje está recheada de exemplos, porque é fazendo que se aprende. Uma doceira optou por produzir docinhos de chocolate em formato de pirâmide regular de base quadrada. Sabendo que o lado da base mede 4 centímetros e a altura da pirâmide mede 4,5 centímetros. Calcule quantos centímetros cúbicos de chocolate são necessários para produzir 5 docinhos. Então vamos fazer assim primeiro, ó. Um docinho. Cadê? Base 4. Então, área da base, lado ao quadrado. Área da base, 4. 4 ao quadrado. A área da base é igual a 16 centímetros quadrados. Volume é igual a área da base vezes a altura, dividido por 3. A altura é, 4,5. Então vai ficar 16 vezes 4,5 dividido por 3. Aqui, para ficar mais fácil, eu vou fazer assim, ó. Tenho 4,50. Quero dividir para 3 pessoas. E isso, 1,50 para cada. Então, para ficar mais fácil. Porque 16 vezes 1,5 é o mesmo que 16 vezes 1 mais 16 vezes 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então aqui vai ficar, ó, 16 mais 8. Vai dar 24 centímetros cúbicos. Isso aqui é a medida de um docinho de chocolate. Beleza? Ele quer fazer quantos? 5. Então vai ficar 5 vezes 24. 5 vezes 24, perfeito. 120 centímetros cúbicos. Letra D, 120 centímetros cúbicos. Deixa eu perguntar para vocês. E aí? Ó, foi só treino, tá? A gente viu a fórmula, treinou. Vamos falar a verdade. É difícil? Não. É trabalhoso. Dá trabalho, tem que ver da área, da base, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Mas não é difícil. O detalhe é, eu, aluno, vou sentar e vou fazer. Eu preciso fazer. Nesse primeiro momento, refaz o que está feito. Refaz. Beleza? Beleza, então. Vimos o volume. Ó, a aula vai ter 3 etapas diferentes. Primeira etapa já foi. Volume da pirâmide. Fechamos. Segunda etapa. O que você lembra de prisma, de área total, volume do prisma, área da pirâmide, volume da pirâmide? Volume da pirâmide foi visto agora. Se esqueceu, aí tem que tomar um remédio para memória. Suco de cupuaçu é bom, tá? Muito bom para memória. Eu quero saber o que vocês lembram. Podemos começar o jogo, então? Na telinha, diretor, é hora do nosso quiz. Vamos lá, todo mundo alongando. Alonga. Se preparem. Por quê? O que vocês lembram? Nós estamos na 5ª parte da nossa aula de sólidos geométricos. Estamos na parte 5. E o que você ainda lembra?
Será? Vamos ver. Vamos lá. Primeira questão. Dos sólidos geométricos abaixo, qual deles é um prisma? Dos sólidos geométricos, qual deles é um prisma? É só lembrar das características do prisma. Todos aqui, olha só, todos menos um aqui são poliedros. Dos poliedros, um deles é prisma. Dou-lhe 5 segundos. Dou-lhe 2 segundos. Dou-lhe 3. Prisma é a letra B. Por que que é prisma? Aí você vai anotar aí. Duas bases paralelas e iguais, beleza? E as laterais formadas por paralelogramos. Professor, eu já anotei isso aí. Perfeito. Isso aqui é para quem não anotou ainda. Segunda questão na telinha. Para calcular a área total da superfície do prisma ao lado, abaixo, nós vamos usar área da base mais área lateral, área da base mais duas áreas laterais, 2 vezes a área da base mais 2 vezes a área lateral, ou 2 vezes a área da base mais as áreas laterais, para calcular a área do prisma, área total do prisma. Acabamos de ver aqui as características do prisma. Quero calcular a área total do prisma. Dou-lhe 1, essa está de graça. Dou-lhe 2, dou-lhe 3. É só fazer a área da base vezes 2, mais as áreas laterais. Lembrando que a lateral eu posso fazer de maneira conjugada, tudo numa só, ou posso fazer separado. Perfeito. Pergunta número 3 na telinha. A base da pirâmide abaixo é um triângulo, é um hexágono, é um pentágono ou é um retângulo? A base da pirâmide abaixo. Essa pirâmide é uma pirâmide, aí tem o nome dela. Vou colocar aqui, o nome dela é pirâmide. Aí tem a continuação aqui. Ela é uma pirâmide triangular, hexagonal, pentagonal ou retangular? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Hexagonal, pirâmide hexagonal. Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados na sua base. Pergunta número 4 na telinha. Para calcular o volume de uma pirâmide. Ah, não, velho, não. Professor presencial, se alguém errar essa questão aqui, a senhora pode tirar uma foto e mandar para mim aqui no meu particular, que eu vou ter uma conversa pessoal com essa pessoa. O volume da pirâmide, dou-lhe 1, dou-lhe 2, todo mundo gritando, área da base vezes a altura dividido por 3. Perfeito. Quinta pergunta. O cálculo de volume é igual em prismas e pirâmides? Sim? Não? Depende da figura. Melhor, depende da base. Falamos na aula também. Fizemos uma questão também. Vou refrescar a memória de vocês. Pirâmide inscrita num cubo é igual? Não. Não é igual. Espero que vocês estejam todos assim, ó. Acertamos. Uhul! Essa dinâmica do quiz é mesmo para dar uma relembrada, porque estamos misturando figuras. Começamos com poliedros,
Os poliedros se dividem em prismas e pirâmides, então vai ramificando. Precisamos ir, né, alimentando o nosso, né, organograma de estudos, o nosso mapa mental, o nosso mapa conceitual, vamos alimentando. Essa foi a segunda etapa da aula. Terceira etapa da aula. Nessa, eu também vou sofrer junto com vocês. Na telinha, olha só a terceira etapa. Desenhando sólidos geométricos. Aí nessa hora, o professor de matemática fica assim, ó. Desenhando, meu Deus. Vamos lá, em alguns eu vou sofrer mais do que vocês. Em outros vai ser um pouco mais tranquilos. Mas vamos lá, olha só. Para nós desenharmos sólidos geométricos, nós temos que entender que ele é feito com uma perspectiva. Eu faço no plano, eu faço no papel, mas traçando de maneira que quem olhe tenha a impressão de estar vendo algo em 3 dimensões. Esse é o detalhe. O primeiro que vamos fazer é o cubo. E o passo a passo para desenhar um cubo é o seguinte. Primeiro você desenha um quadrado. Depois você desenha outro quadrado com um vértice no centro do quadrado anterior. Por último, você vai conectar as arestas. Aí aqui ele propõe fazer a conexão das arestas visíveis e pontilhar aquelas que ficam por trás, no invisível. Geralmente eu ligo todas, tá? Mas vamos tentar seguir aqui o padrão do desenho. Primeiro, você desenha um quadrado. Não, amarelo também fica feio, né? Vou pegar aqui o... Pronto. Desenha um quadrado. Centraliza nesse quadrado um outro quadrado. As linhas que estão visíveis, a gente faz ela ligada. As que estão invisíveis, você pontilha. Tá aí o nosso cubo. Bem tranquilo. Ó, fizemos no desenho, no papel, no plano, mas quem olha tem a perspectiva de estar vendo, né, esse cubo lá no espaço. Até podemos pontilhar também esse aqui, ó. Para dar a impressão de que está lá no fundo, né? Então tá aí o nosso cubo. O outro é muito parecido com o cubo. Paralelepípedo, olha só. Vale as mesmas regras do cubo, porém, em vez de ser quadrado, a gente faz um retângulo. Beleza? Olha só, vamos lá. Opa, aqui mesmo. Ó, eu prolongo um pouquinho mais. Prolongo um pouquinho mais. Eu prefiro ligar. Vamos ligar. Pronto. Quando liga, parece que dá uma... né? Tá aí. Esse é o nosso paralelepípedo reto retângulo. O Enem cobra, tá? Ainda coloca esses acréscimos aqui, ó. Reto retângulo. Beleza? Até aí tranquilo. Até aí o professor tira de letra. O próximo... prisma de base triangular. Primeiro, desenha um triângulo. Depois, desenhe um retângulo abaixo do triângulo. Pontilhar a partir da ponta do triângulo um Y invertido. O Y invertido vai ser assim, ó. Y invertido. Beleza? Vamos lá tentar. Todo mundo tentando. Desenha um triângulo. Deixa eu mudar de cor do pincel aqui, pegar o vermelho. Desenha um triângulo. Um retângulo abaixo do triângulo. Apaguei logo tudo porque eu sou desses. Assim, tu não vai vir não, caneta? Volta aqui. Triângulo, retângulo. A partir lá de cima, olha só, um Y. Chegou mais ou menos por aqui. Invertido. Aí nós temos
um prisma de base triangular. Beleza? Olha só, estamos aqui juntos, caminhando. São desenhos interessantes para eu poder enxergar. Um prisma de base triangular, eu desenho e estou enxergando. Um paralelepípedo, eu desenho e estou enxergando. Beleza? E aí temos também aqui um prisma de base hexagonal. Seguindo o mesmo padrão lá, eu desenho o hexágono, desça 4 linhas visíveis, ligue essas linhas de forma visível. Pontilhar o complemento da base do hexagonal. Vamos lá. Vamos lá. Desenha um hexágono. Faça linhas visíveis. São quantas linhas que é para descer? 4 linhas visíveis. 1, 2, 3, 4. Daí ele pede, né, para ligar essas linhas visíveis. Olha só, viu? Eu já falhei aqui nas linhas visíveis. Já falhei nas linhas visíveis. Cadê a canetinha? 1, 2, 3. Vou ligar essas 3 linhas visíveis. Vou aumentar isso aqui um pouquinho mais para poder ligar isso aqui. E lá atrás eu posso pontilhar, eu acho que é porque eu fiz o meu aqui, ó, com esse lado aqui reto. E aí não ficou. Aqui eu vou ligar também esse aqui que está invisível. Não ficou tão visível por conta de que eu fiz esse lado aqui mais reto, olha só. E aí ficou meio que paralelo com a base. Mas é uma estratégia, olha só, você olha, você parece estar vendo um prisma hexagonal, tá certo? O outro é o nossa pirâmide de base quadrada. Aquela que estava dentro do cubo, lembra? Essa daqui, ó, desenha um paralelogramo. Ué, professor, mas não é de base quadrada? Pois é, mas nós vamos desenhar um paralelogramo. Depois, traçar uma linha vertical pontilhada no centro do paralelogramo. Ligue cada um dos vértices da base ao vértice superior da linha vertical. É assim, ó. Desenha um paralelogramo. Faça um tracejado no centro. Liga cada um dos vértices a esse ponto tracejado. Temos aí, então, a nossa pirâmide de base quadrada, aquela utilizada na aula. Utilizamos bastante na aula, certo? Beleza. Esse aqui não ficou bem legal, mas eu lanço o desafio a vocês, estudantes. Façam esses desenhos, professor presencial, tira foto deles fazendo e manda os desenhos para que eu possa ver e para que o grupo possa também acompanhar o desenvolvimento das atividades dos nossos alunos. Se quiser fazer uma folha separada para também apresentar na feira de matemática, também pode, beleza? E para encerrar a aula, nosso brincando com os números. Só vai sobrar 5 minutos para continuar a construção dos sólidos, beleza? Podem também ficar desenhando os sólidos geométricos, treinar, melhorar o desenho. Eu, por exemplo, vou chegar em casa hoje e vou treinar o prisma hexagonal. Você vai ver só, numa aula eu vou fazer ele aqui bem bonitinho. O nosso brincando com os números de hoje é uma charada. E a pergunta é, tenho 2 carecas. Qual deles é o mais careca? Essa é a pergunta. Tem 2 carecas, tá aqui, ó. 2 carecas. Eu quero saber o seguinte, qual desses 2 aqui é o mais careca? Não vou dar dicas, na volta a gente conversa. 5 minutinhos para vocês continuarem a produção do material, ou do desenho ou dos sólidos. Já voltamos com a revisão e a atividade de sala.